Aqui é a Sam e agora vamos encarar as feras. Despertar, escrito por Octavia E. Butler. Publicado pela primeira vez em 1987, é o primeiro livro da trilogia Xenogênese. Eu ainda não li os outros dois livros, mas este aqui, sozinho, é uma história fechada. Ele deixa uma janela para uma continuação, mas sozinho ele já se resolve muito bem. Toda a trama se desdobra dentro de uma nave alienígena 250 anos depois da humanidade quase chegar à extinção por causa de uma guerra nuclear de nível global. Então, uma raça alienígena chamada Oankali resgata os humanos que estavam perecendo no inverno nuclear resultante da guerra. E 250 anos depois disso, né, a Lilith Yapo, que é a protagonista dessa história, é despertada por essa raça alienígena e a gente começa a acompanhar a jornada dela como prisioneira dos Oankali. Então, no primeiro capítulo, nós vemos Lilith despertando dentro de um quarto que só tem uma cama, uma mesa, uma pia com torneira e um vaso sanitário. E é isso, parece muito com aquelas celas do poço, só que sem o buraco por onde passa a plataforma. Não tem janela, não tem porta. A Lilith não lembra como ela foi para lá, ela não sabe quem levou ela para este lugar, até a hora que aparece um alienígena extremamente repulsivo, cheio de tentáculos, assim, parecendo um capiroto hentai. E ele se apresenta para Lilith como Jidaya, da raça alienígena Oankali. Então o Jidaya explica para Lilith que ele vai ficar trancado junto com ela dentro daquele quartinho sem porta nem janela até ela se acostumar com ele, porque assim, ela não consegue nem chegar perto dele, assim, ela não consegue nem tocar nele, de tão repulsivo que ele é, de tanta zona de estranhamento que ele causa nela. E aí, durante esses dias que eles ficam trancados no quarto, aqui o Jidaya explica tudo pra Lilith. Explica que já passaram 250 anos, explica que todos os humanos que sobreviveram à guerra iam morrer em consequência do inverno nuclear, então foram todos resgatados pelos Oankali, e durante esses 250 anos que passaram, a maioria permaneceu a maior parte do tempo dormente, sendo observado e sendo estudado pelos Oankali. E agora chegou a hora de despertar todos estes humanos e devolvê-los ao planeta Terra. Ela desconfia que esse resgate da humanidade não foi mera gentileza dos Oankali. Então ela pergunta para o Jidaya qual é o preço que a humanidade terá que pagar por ser resgatada, preservada e devolvida para a Terra. Ao que Jidaya explica que Oankali significa negociar. Significa negociar eles mesmos. E aqui eu acredito que a palavra usada foi trade, que em inglês significa tanto comercializar quanto permutar e também negociar. Então, acho que na tradução, a tradutora quis passar essa ambiguidade, né, da palavra trade. Então, no primeiro momento, a Lilith fica assim, não, como assim vocês negociam vocês mesmos? Né? Ele fala, não tem nada a ver com escravidão, não. A gente não vende outras pessoas. O que o Oankali faz é uma permuta genética. O objetivo dos Oankali é misturar as melhores características genéticas de um Oankali com as melhores características genéticas de outra espécie, e a partir disso chegar a um novo ser, que não é nem um Oankali, nem outra espécie. E eles querem fazer isso com a raça humana. Então o que vai acontecer é que vai ser gerado um ser híbrido Oankali humano, que no final das contas não será nem Oankali, nem humano. Será uma nova criatura. E a Lilith não gostou nada dessa conversa. Ela reage realmente muito mal. Ela rejeita muito essa ideia. Porque isso significa simplesmente, tipo, tá, você salvou a raça humana disso para acabar com ela de outra forma. Ela não fala, né, mas a gente entende. A gente lê dessa história, a gente entende, assim, tipo, cara, pra que você salvou a raça humana se é pra destruir ela anyway? Então, assim, ela rejeita essa proposta. Aliás, não é nenhuma proposta, assim. O Jidaya meio que informa pra ela o que vai rolar.
E, assim, a Lilith, ela não tem opção se não cooperar com os Moncali. Então, o Jediah sabe disso e oferece para ela, assim, logo no começo dessa história, oferece para ela a opção de morrer. Ele fala, olha, se você não quer, se você quiser agora, neste momento eu te mato, e aí você não vai ter que passar por isso, porque enquanto você viver, a gente vai seguir em frente com o nosso propósito, não existe outro caminho nem outra opção. E é a partir desse ponto que começa a história. É a partir deste momento que a Lilith não consegue aceitar a proposta de ser morta pelo Jediah, que ela sai do quartinho junto com ele e começa a conhecer todas as peculiaridades desses alienígenas que ao mesmo tempo salvaram e desgraçaram com a humanidade. E aí uma das primeiras coisas que os Moncali vão explicar para Lilith é que, assim, eles acham a espécie humana fascinante. Falam, caramba, vocês são inteligentes, vocês têm características genéticas muito interessantes. Só tem um probleminha com a raça humana. Se trata de uma forma de vida intrinsecamente hierárquica. E é nesse ponto que se causa alguma confusão. E como é que os Oncali podem dizer que os humanos são hierárquicos se a todo tempo tem personagens que são Oncali, que tem que obedecer, que tem que falar assim, senhor, que tem que seguir regras, né? Isso, de certa forma, não é uma hierarquia? Aí é que está. A gente não entendeu muito bem o que a Otavinha, né? Vamos falar aqui com intimidade, Otavinha, queria dizer com hierarquia. Porque eu, como boa assalariada, pensei em hierarquia corporativa. Pensei em hierarquia, tipo, um manda e o outro obedece. Foi então que eu assisti uma live da Jamila Ribeiro no Instagram, onde a professora Alessandra Devuski fala, né, explica como o colorismo é uma forma de hierarquização nas relações das pessoas pretas ou negras. Eu não sei o jeito certo de falar isso, me diz aqui nos comentários se você souber explicar isso melhor pra mim. De qualquer forma, aqui chegamos num ponto interessante, porque Tavinha é uma mulher negra e as protagonistas da Tavinha são mulheres negras. E até então eu não tinha essa noção de que essa questão de seres humanos que são considerados superiores a outros é uma questão de hierarquia. Então, quando eu assisti essa live que explicou essa questão da hierarquia do colorismo, eu fui atrás de algumas entrevistas, qualquer informação partindo da própria Otávia a respeito dessa questão de hierarquia, e aí ficou tudo bem claro. A Otávia, como mulher negra, como mulher que sofre racismo, como mulher que sofreu com preconceito, ela fala a respeito dessa questão do ser humano criar hierarquias entre seres humanos. Essa ideia de que existe um ser humano superior a outro ser humano. Essa ideia de que um ser humano pode ser superior por ser branco, pode ser superior por ser hétero, pode ser superior por ser rico, enfim. É essa hierarquia que ela se refere. Não é uma questão de mandar ou obedecer. É todo esse conceito de que um ser humano enxerga outro ser humano como inferior por ele ser uma minoria. É a essa hierarquia que a Otávia se refere nesse livro. É essa hierarquia que dá origem a racismo, a machismo e a vários outros ismos, que faz com que uma porção da humanidade acabe sendo injustiçada e acaba tendo índices de desenvolvimento piores em relação a outros, que criam essa diferença social entre as pessoas e é a porta de entrada para uma série de conflitos. E a partir disso a gente começa a ver que existem conceitos em comum que a Octavia E. Butler gosta de abordar no trabalho dela, na obra dela. Então a gente tem aqui o Kindred, que também é da mesma autora, que explora bem mais, de forma bem mais aprofundada, toda essa questão do racismo e da forma como os seres humanos são muito destrutivos e agressivos e opressores, por causa de toda essa ideia de que existe uma raça inferior. Quando eu
entendi o que a Otávia queria dizer com essa questão de hierarquia, eu me dei conta que nenhuma rede social iria prosperar na sociedade Oncali. Oncali não quer biscoito pelo que eles fazem. Toda a sociedade Oncali é voltada para o mesmo propósito, que é essa permuta genética. Então, existem Oncalis que vão trabalhar mais, existem Oncalis que vão trabalhar menos, existem Oncalis que vão mandar, existem Oncalis que vão obedecer. Mas não existe Oncali feio, não existe Oncali pobre, não existe um único Oncali cujo vizinho tem a grama mais verde. Outra peculiaridade dos Oncali é a questão da moralidade. Você vê, por exemplo, que os Oncali andam pelados. Eles não se preocupam em usar roupas. Na verdade, eles não têm uma construção de personalidade em cima da imagem deles. Então, não existe quadro, pintura, música, roupa, qualquer cultura, assim, qualquer coisa que tenha uma indicação de cultura. Mas no fundo, a única coisa que os Oncali querem é esse aprimoramento genético. Então eles fazem o que é necessário fazer. Eles não desperdiçam energia, eles não desperdiçam raiva ou carinho ou o que quer que seja, se não for para chegar no objetivo que eles querem. Então, até mesmo a questão da afetuosidade para os Oncali é algo diferente do que é para o ser humano. Então, uma diferença grande que a gente vê na moralidade do alienígena, por exemplo, é a questão do sexo. No sexo, para o Oncali, não é uma questão de reprodução, nem é uma questão de afetuosidade. E você percebe que eles veem a atividade sexual como recreativa. Se eles querem reproduzir, se eles querem que as pessoas engravidem e tenham bebês, eles vão lá e inseminam a pessoa. Não precisa nem ter relação sexual para isso. E a questão da afetuosidade, assim, é difícil de explicar, é difícil de escrever. Eu acho que a melhor coisa que qualquer pessoa pode fazer é ela mesma ler a história e chegar às suas próprias conclusões. Mas definitivamente existe um certo grau de afetuosidade nas relações sexuais dos Oncali, mas você vê que isso se desenvolve de uma forma completamente diferente de como um ser humano lida com essas questões emocionais quando envolve relações sexuais. Então, rapidamente nessa história, o Jediah passa a ter uma importância menor, né, um papel menor nessa história, e aí ele é substituído pelo filho dele, que é o Nikanji. E é o Nikanji que vai explicar mais profundamente para Lilith tudo que ela precisa saber para executar a tarefa que os Oncali querem que ela execute. E aí, o Nikanji explica para Lilith que todos os humanos foram esterilizados, mas não foram esterilizados permanentemente. É como se o aplicativo reprodução precisasse ser instalado para que a máquina reprodutora humana funcione. E os únicos que podem instalar e ativar a função reprodutiva humana são os Uloi, que é um tipo de Oncali que tem habilidades de fazer alterações genéticas nas pessoas. E aí a Lilith, desconfiada, como sempre, pergunta para o Nikanji em que momento ele está pensando em desbloquear a função engravidar dela para que ela tenha um filho. E aí o Nikanji fala, não, fica tranquila, porque isso só vai acontecer quando você estiver pronta. E a Lilith, ingenuamente, acha que vai rolar uma conversa, né, em que ela vai sentar e falar pro Nikanji, falando, beleza, agora chegou a hora, eu me sinto pronta, eu sinto que chegou a minha hora de ser mãe. Mas o conceito de consentimento é diferente para um Oncali. Como é que um Oncali faz para saber se um humano está preparado para alguma coisa ou não, sem conversar com eles? Bem, os Oncali, eles têm um tipo de hiperempatia. E eu uso o termo hiperempatia porque é um termo que existe neste outro livro aqui da Otávia e Butler, em que existe uma personagem que ela consegue sentir o que as outras pessoas estão sentindo. Só que esse mecanismo de hiperempatia em despertar é um pouco diferente. A forma como os Oncali acionam isso é por meio do toque. Então, um Uloi, né? Um Uloi que é esse tipo de subespécie Oncali, ele toca na pessoa e aí pelas reações bioquímicas, pelas reações moleculares das células, eles conseguem fazer uma leitura do que essas pessoas querem. Entre os seres humanos é muito comum você ver uma pessoa que diz uma coisa e faz outra.
Mas com o Zoncali não tem esse papinho. Com o Zoncali você pode falar o que você quiser. O que eles vão fazer é tocar em você, interpretar as suas reações bioquímicas e chegar à conclusão do que você realmente quer. Então, os Zoncali não perguntam as coisas para as pessoas, não tem esse momento de consentimento em que você diz para o Zoncali, beleza, segue em frente. Não, os Zoncali tiram as conclusões deles e muitas vezes são conclusões verdadeiras, e aí eles vão fazer o que eles tiverem que fazer baseado nessa interpretação que eles têm das pessoas. Mas eles interpretam isso de uma forma muito mais objetiva do que subjetiva. Enfim, 1000 situações podem acontecer em que você pode parecer propenso a uma coisa, mas na realidade não é bem o momento para aquilo. O Zoncali percebem que o corpo do ser humano está desejando ou está receptivo a alguma coisa e vai lá e faz, sem necessariamente conversar com essa pessoa e entender toda a parte psicológica que está afetando o comportamento daquela pessoa naquele momento. Então, esse comportamento do Zoncali acaba sendo muito repulsivo em alguns momentos. É quase como aquela situação em que a garota tá ali com o cara no meio das preliminares e de repente ela não quer mais. E aí, beleza, o cara interpreta que, a mina tá ali, tá pelada, tava até, 3 segundos atrás, tava beijando ele, tava super afim. O que foi que aconteceu que ela não quer mais? Se tudo que ela tá fazendo aqui indica que, sim, siga em frente. Mas ela tá dizendo que não, pera lá, não é bem assim, mudei de ideia. Então, né, se a pessoa faz alguma coisa com você, que você está dizendo que você não quer fazer, bem, existe um nome para isso. E é mais ou menos assim que os Zoncali tratam os seres humanos nessa história. Então se prepara, porque tem sexo com alienígena, tem sexo suruba, tem sexo com tentáculo, enfim. Do jeito que eu tô falando, pode até parecer que eu tô descrevendo algum filme hentai, mas na verdade a forma como a Otávia coloca as coisas nessa história fica bem mais repulsivo do que parece. Mesmo provocando esse sentimento de repulsa, todo esse conhecimento que os Zoncali têm dos seres humanos é utilizado de forma muito eficiente para manipular as pessoas. Então eles utilizam o isolamento, a carência, uma série de fatores físicos e psicológicos com a Lilith ao longo dos anos para que ela acabe executando a tarefa que os Zoncali querem que ela execute. Então, quando outros seres humanos começam a ser despertados, a Lilith começa a prepará-los para voltar para a Terra, né? De forma que eles consigam sobreviver quando voltarem para a Terra. E não demora muito tempo, estes outros seres humanos começam a chamar a Lilith de a cabra que guia o rebanho. Em português, esse termo não tem o mesmo impacto que tem do original em inglês, porque em inglês, a cabra que guia o rebanho é Judas Goat, que é um animal que é treinado para conduzir o rebanho para abatedouros ou currais ou onde quer que pecuaristas querem que os seus rebanhos sejam levados. E aí, nesse termo Judas Goat, a gente vê 2 conceitos que são explorados nesse livro, que um é o conceito religioso e o outro é o conceito de animal. Várias vezes ao longo dessa narrativa a gente percebe como seres humanos são tratados como cobaias, como animais de estimação, como rebanhos mesmo, né, que são conduzidos em manada, em bando, de um lado para o outro. Então, tal qual o animal, os humanos são presos em jaulas. Por exemplo, a Lilith, quando começa essa história, é como se ela estivesse presa numa jaula. E até mesmo em momentos da história, assim, o Zoncali deixa que os seres humanos vão embora, sabe? Os seres humanos acham... Primeiro, os seres humanos não têm noção de onde eles estão, né? A Lilith sabe, mas as outras pessoas não sabem. Então, elas acham que estão fugindo, que estão escapando, mas o tempo todo elas estão dentro da nave dos Zoncali, sendo observadas. Enfim, é como quando um pecuarista solta o gado para pastar, sabe? Ele deixa lá os animais andando soltos pelo pasto, comendo, tomando sol, o que eles quiserem fazer. Mas no final das contas, eles estão presos. Eles não vão escapar do destino que o pecuarista determinou para eles, de ou serem usados para a produção de leite ou serem abatidos para a produção de carne.
Eles podem ter até a ilusão de que são livres quando estão pastando, mas o tempo todo eles estão cercados, estão sendo observados, estão sendo conduzidos pelos fazendeiros. Tal qual o Oankali faz com que os seres humanos acreditem que eles estão tendo alguma escolha, que eles estão tendo alguma opção, que eles podem fugir se eles quiserem fugir, quando na verdade os seres humanos nunca tiveram essa opção. E talvez a intenção desse livro seja, de certa forma, criticar a forma como o ser humano interage com outros seres vivos, né? Porque quando a gente trata os outros animais dessa forma, né? Quando a gente cria animais para serem domesticados, para serem transformados em roupas, para serem transformados em ferramentas, para serem transformados em comida, a gente acha que tá ok. Tipo, são seres inferiores, que a gente pode dispor da forma que a gente quiser deles, porque nós temos meios para isso, nós temos meios para controlá-los. E se o que nós fazemos com os animais estão gerando um resultado que está dentro do nosso objetivo humano, então tá tudo certo. Só que quando você vê seres humanos sendo tratados dessa forma por alienígenas, aí parece bem mais horrível, né? A forma como a gente trata outros seres vivos, quando é o ser humano que é tratado dessa forma, a gente fica meio, cara, não tá legal isso. Então, como eu já havia mencionado quando eu falei do Judas Goat, também existem conceitos religiosos nessa história. A gente vê aqui na parábola do semeador como a autora ela tem um gosto por explorar, né, questões religiosas nas obras dela. Então, em Despertar de uma forma bem mais sutil, a gente tem a protagonista que se chama Lilith, né? Que não é um nome aleatório, a Otávia não escolheu esse nome porque ela achou bonito. Na tradição religiosa, Lilith foi a primeira mulher que Deus criou para Adão. E mesmo Adão sendo o único homem do mundo, Lilith o rejeita, não quer saber dele. Então ela é tida como rebelde e é expulsa do paraíso. Só que a Lilith dessa história aqui se apaixona por Joseph, que em português é José. E a gente sabe que na tradição religiosa, né, Maria e José deram à luz ao profeta, a Jesus. Que no caso aqui, Lilith junto com Joseph, né, Lilith junto com José, vai dar à luz a essa nova geração que vai começar o caminho de transformar, né, desse aprimoramento genético entre humanos e o Oankali. Por fim, mas não menos importante, a gente pode muito bem ver a nave Oankali que resgata os seres humanos da extinção como uma metáfora para uma arca de Noé que salva os animais do dilúvio. Então aqui mais uma vez a gente vê a humanidade comparada a animais. E, ao mesmo tempo, também sendo uma metáfora para um episódio bíblico. Então, em 340 páginas, ela explora muito bem todos esses temas que são muito densos, assim, muito polêmicos, muito pesados, muito perturbadores. E ainda assim, horrorizada, eu não conseguia parar de ler, assim, eu virava uma página atrás da outra. Para mim foi uma leitura que fluiu de uma forma muito dinâmica, muito fácil. É uma leitura que vale muito a pena. Essa escritora é muito talentosa. Para não dizer que eu não tenho nenhuma crítica a fazer em relação a esse livro, a única coisa que me incomodou um pouco foi a falta de diversidade sexual entre as pessoas. Então, nessa história, você tem a protagonista, que é uma mulher negra, você tem outros personagens que são brancos, asiáticos, alienígenas. Então, assim, você vê que tem bastante diversidade étnica, mas na questão de sexualidade e comportamento sexual, eu achei tudo muito conservador. Você tem uma história que envolve sexo com tentáculo alienígena, seres humanos, e ao mesmo tempo tudo é bem heteronormativo e bem monogâmico, assim, né? Muito comportado. Eu tenho alguns amigos que, se tivessem sido despertados nessa história aqui, teriam feito uma baguncinha um pouco maior do que a gente viu aqui. E você? Já leu esse livro? Já conhece o trabalho dessa escritora? Você acha que ninguém presta nesse universo? Me diz aqui nos comentários. Me dá um joinha, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo se você gostou. Muito obrigada por me assistir até aqui e até a próxima!